Senhor, obrigado. Obrigado por estarmos aqui como família e temos alguns que nos visitam. É sempre tão bom, tão gostoso e nós te agradecemos. Porque estamos diante do nosso Pai e como filhos e filhas, como irmãos, queremos te adorar, Senhor Deus. E agora, diante da tua palavra, aprender um pouco mais. Que o Senhor nos abençoe através da tua santa palavra, falando aos nossos corações para a tua honra e para a tua glória. No nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15, meus irmãos, até o verso 21. Efésios 5, a partir de 15, diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse texto é um texto que dá início a todo o final da epístola de Paulo aos Efésios. A parte final de Efésios tem duas partes. O livro, não é? Trecho final, duas partes. A primeira fala sobre família. A segunda fala sobre batalha espiritual. E o primeiro que fala sobre família tem essa introdução aqui que a gente acabou de ler. Isso daqui é a introdução da penúltima parte desse livro. E o texto começa com essa expressão: portanto, vede prudentemente, no verso 15, como andais, não como nécios, e sim como sábios, meus irmãos. Essa palavra portanto, que está aí no comecinho, ela liga essas palavras com as palavras anteriores, que eu preguei no domingo passado, o texto anterior, cujo foco era o despertamento dos Efésios para a obra do Senhor, para as coisas de Deus, para que aqueles que estavam dormindo em meio às coisas dessa vida, desse mundo, estavam meio desnorteados com relação às coisas vindouras, as coisas do futuro, as coisas de Deus, que pudessem acordar para as coisas de Deus, porque a nossa vida não se resume a esse mundo, apesar de algumas pessoas viverem como se estivessem sonhando, viverem como se vivessem uma realidade que não existe. E você conhece muita gente assim, pessoa que vive como se nunca fosse morrer, pessoa que vive sem se preocupar, trata os filhos ou distrata os filhos como se os filhos estivessem ali com ele, estarão ali com ele por toda a vida, e eles não estarão. A gente vive, por exemplo, eu tenho um filho com 10 anos, completou 10 anos esses dias agora atrás. Meu filho vai viver comigo mais 8 anos só. Ou não? Aí ele vai fazer uma faculdade, se a faculdade for fora daqui, ele vai morar fora. Vocês que têm filhos, é porque vocês estão me olhando com essa cara, não é assim? Você, Geni, você que me olhou com essa cara estranha. Com que idade o seu filho que saiu mais cedo saiu de casa? Não foi tão cedo assim, não. E você viu que ela falou, pior que não foi tão cedo. Nisso você revelou seu coração, Geni. Mas irmãos, estão me entendendo? Chega uma fase que eles saem. Eles vão porque casam, porque vão fazer faculdade, porque alguma outra coisa acontece. A gente entendeu, viu, Geni? A gente entendeu. A gente brinca com a Geni. Sim. E assim, a gente muitas vezes passa o tempo. Vocês que têm filhos adolescentes, por exemplo, que estão já com seus 14, 15. Ah, não saiu ainda, vai fazer faculdade aqui na cidade mesmo. Mas vai chegar uma hora que eles vão. E eles não estão mais com vocês como estavam naquela fase mais de novinhos. E muitas vezes a gente vive como se isso nunca fosse acontecer. A gente vive do lado da pessoa que a gente ama como se essa vida com ela fosse eterna, mas não é. A gente vive nos nossos envolvimentos festivos, né? Com as nossas alegrias, fazendo os nossos planos, como se tudo desse certo, sem mesmo saber se vai dar certo aquela viagem que a gente está planejando. Se vai dar tudo certo pro jantar da noite do 31 de dezembro. Como é que você sabe que você vai estar vivo dia 31 de dezembro? Pode ser que aconteça, como já aconteceu com uma moça aqui da nossa igreja, que na noite de Natal faleceu num acidente de trânsito, por causa de um senhor que encheu a cara, brigou com a esposa e saiu que nem um louco, bateu no carro de um casal aqui da nossa igreja e matou a jovem e a avó dela. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã com a nossa vida, mas muitas vezes a gente vive assim. A gente vive dormindo, a gente vive sem pensar
de que a nossa vida é como um vapor, é como uma onda, é como uma planta que murcha, seca e cai. E Paulo, no texto anterior a esse, imediatamente antes, nos versos 13, 14, ele vai usar essa expressão: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. A luz de Cristo resplandecerá, como está em outras versões. E aí então, depois de dizer essas palavras de despertamento, ele diz: portanto, agora que vocês despertaram, ele vai dizer: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Esse portanto, então, aqui está ligado com a visão que os homens e mulheres de Deus têm que ter dos frutos da sua vida. Se são frutos de luz ou frutos de trevas. Frutos de paz e perdão e alegria ou frutos de medo, frutos de escuridão, frutos de dúvida. Eu não sei o que vai ser amanhã da minha vida. Eu estou com medo do meu futuro, eu estou com medo de fazer essa viagem porque eu estou com medo de morrer, e eu não sei o que vai acontecer depois. Isso são frutos das trevas, frutos de medo, frutos de escuridão, frutos de uma vida que não vive como poderia viver. Mas não é para isso que Deus nos criou. Ele nos criou para vivermos bem, para nos vivermos felizes, seja com muito, seja com pouco, mas pelo fato de termos a luz do Senhor em nossas vidas e termos Deus conosco. Deus nos criou para andarmos na luz e sermos filhos da luz. Ele é a própria luz e deseja que sejamos seus filhos. Então a gente tem que ver como é que anda. Trazendo para o nosso tempo, para a nossa vida, as coisas não são muito diferentes. Hoje as pessoas vivem, a sociedade de hoje ainda é muito sutil e sagaz, não é, no seu paganismo disfarçado. As pessoas hoje vivem sem se preocupar com o dia de amanhã. Assim como era no paganismo antigo, especialmente o paganismo dos Efésios, para quem Paulo está escrevendo. Vamos viver o hoje. Vamos comer, vamos beber, porque amanhã a gente vai morrer. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, diziam eles. Vamos aproveitar a vida. Carpe diem, ou carpe diem, não é? Aproveite o dia. Como se isso fosse correto. Você não tem como aproveitar bem a vida, aproveitar bem o dia. Você não tem como carpe diem sem Deus na sua vida. Porque você pode aproveitar ao máximo o aqui e agora e curtir toda uma eternidade distante de Deus. No inferno, que é o que a Bíblia diz que encontrará a pessoa que viveu aqui longe de Deus. Mas não é isso que Deus tem para nós. Deus tem para nós muita vida aqui e lá. E Ele sempre nos chama para que aqui a gente se desperte para Ele e passemos a andar junto dEle. Só um louco ou alguém totalmente perdido e morto espiritualmente pode viver de qualquer jeito, sem se preocupar com Deus, sem se preocupar com a sua palavra, sem se preocupar em buscá-lo. No verso 17, o texto diz: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E é exatamente por isso, gente, é exatamente por isso que os efésios não deveriam viver como os nécios. Quem são os nécios? São os insensatos. Quem são os insensatos? Os que não têm cabeça. Pessoa que não tem cabeça. Que tem, mas não usa a cabeça para nada. Vive totalmente que nem sem cabeça, sem juízo. Vive a vida de qualquer jeito. Mas Deus não nos chamou para vivermos assim. Dessa maneira medíocre, como todo mundo vive. Ao invés disso, Ele nos chamou para vivermos de uma maneira feliz e boa na sua presença, diante dele. Vivemos em paz nesse mundo. Vivemos tranquilos enquanto conhecemos mais e mais a vontade de Deus para a nossa vida. No verso 18 ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aqui a gente entra no verso eixo dessa passagem. É em torno dele que tudo gira. Porque Paulo está querendo nos ensinar como andar, como viver. E ele vai dizer mais para frente que a gente tem que viver pensando em Deus, falando do Senhor, lembrando dos salmos, cantando. E isso deve ser o modo como a gente anda, o modo como a gente vive, o modo como a gente conversa, como a gente convive todo dia. O foco aqui então é o Espírito Santo. E ele vai dizer no verso 18 que é para a gente se encher do Espírito. Não é para nos embriagarmos do vinho, mas nos enchemos do Espírito. O foco é o Espírito, o foco não é o vinho. O foco não é proibir beber vinho ou beber bebida alcoólica. O foco era encher-se do Espírito Santo. Beber vinho e beber bebidas alcoólicas era comum no Antigo Testamento, para todo o povo de Israel. O livro de Deuteronômio, inclusive, recomenda o povo a ter vinho dentro de casa para alegrar a casa.
há muita gente que tem dificuldade com esse texto, e eu compreendo, porque no país em que a gente vive, se você fala para uma pessoa, não, você pode beber um pouquinho de cerveja, um pouquinho de vinho, porque isso não é errado, a pessoa vai entrar na bebedeira, encher a cara e vai virar um alcoólatra. Porque o brasileiro tem muita dificuldade com uma coisa que se chama equilíbrio. O brasileiro é muito facilmente entregue aos excessos. Já que pode um pouquinho, pode um montão. O brasileiro, ele não é organizado, ele não é equilibrado. Ele é o brasileiro, ele é o que você sabe. Eu não estou falando mal dele, mas a gente é assim. O povo brasileiro não é assim. Se ele tem, como é que é um pobre quando fica rico? Ele sabe gastar bem o dinheiro dele? Vocês mesmos estão dizendo. A pessoa começa a ganhar um pouco mais de dinheiro e já se atropela toda. Como é que vocês conhecem alguém que ganhou na Mega Sena e continuou rico durante muito tempo? A maioria perdeu tudo. A maioria porque não tem cabeça, não sabe lidar com excessos. A Bíblia não proíbe o beber vinho, a Bíblia não proíbe essas coisas, mas a Bíblia proíbe o excesso e o embriagar-se. Mas o foco do texto não é esse. O texto está dizendo, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, eu vou falar disso agora, mas enchei-vos do Espírito. Então o foco é enchei-vos do Espírito Santo. Porque se você não se enche do Espírito, você se enche de vinho. Se você não se enche do Espírito, você enche a cara com qualquer coisa. Pode ser que não seja vinho, nem cerveja, mas seja chocolate, ou churrasco, ou qualquer outra coisa que vicia. Você enche-se dessas coisas, acreditando que essas coisas é que vão te dar paz, essas coisas vão te dar sossego, essas coisas que vão ajudar você a esquecer dos seus problemas. Então você vai e come uma caixa inteirinha de chocolate, não faz isso? É verdade? Aí, tá vendo? Hoje é a noite das confissões, né? É que tá chovendo, vocês não ouviram, mas teve alguém que confessou um pecado aqui na frente. A gente não sabe lidar com isso. Como é que a gente aprende a lidar com isso, então? Enchendo-nos do Espírito Santo do nosso Senhor. O vinho, quando você enche a cara de vinho ou de qualquer bebida alcoólica, você fica dissoluto. Você entra em dissolução. O que significa isso? Seu modo de andar muda. Como é que é o modo de andar de um bêbado? Ele anda retinho? Não, ele anda torto. Como é que é o jeito de falar de um bêbado? É normal ou muda? Como é que o bêbado demonstra os seus afetos? Carinho. Ele beija até cachorro na boca. Porque ele está bêbado. Ele é carinhoso ao extremo, não é assim? Porque quando nós nos enchemos, nos embriagamos de álcool, o nosso comportamento muda. O modo como a gente trata as pessoas muda. Algumas pessoas a gente trata super bem, outras pessoas a gente trata muito mal. O modo como a gente anda muda, o modo como a gente fala muda, o modo como a gente vê as coisas muda. Por que acontece tanto acidente de carro com pessoas embriagadas? Porque muda-se também o modo como se vê, como se enxerga. Agora, faça o paralelo que o apóstolo aqui faz. O paralelo que o apóstolo Paulo faz é um paralelo entre o encher-se do vinho com o encher-se do Espírito. E é um paralelo, porque quando nós nos enchemos do Espírito, o nosso modo de andar também muda. Quando nós enchemos do Espírito, o nosso modo de ver as coisas muda. O nosso modo de falar com as pessoas muda. Até o nosso afeto pelas pessoas muda também. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, não é assim? A nossa vida é totalmente transformada, mas não há dissolução, há equilíbrio. A vida de verdade. Você chega em paz e dorme e acorda bem. Agora, quando você enche a cara de vinho, você chega em casa mal, você dorme mal, você acorda mal. Não é assim, meus irmãos. O foco do texto, então, é para a minha vida, porque pode ser que eu não me encha de vinho. Eu não tenho problema com isso. Mas eu posso me encher de outros prazeres dessa vida, bem como vocês, que nunca colocaram uma gota de álcool na boca, mas vocês não estão livres desse daqui. Porque vocês podem muito bem se encher de outras coisas. Buscando nessas outras coisas uma maneira de espairecer, encontrar paz e sossego. Como, por exemplo, assistir um filme, ou uma novela, ou ler um livro, ao invés de ir encher-se do Espírito Santo. É só quando eu me encho do Espírito que aquilo que está atribulando a minha alma encontra descanso. É só quando eu me encho do Espírito Santo que eu encontro paz. Paz que excede todo entendimento. Vida abundante que Jesus prometeu me dar. Agora, se eu não me encho do Espírito, eu não tenho vida. Se eu não me encho do Espírito, eu não tenho paz, eu não tenho alegria. Eu preciso do churrasco.
Aí eu vou precisar da festa, aí eu vou precisar da balada, eu vou precisar comer uma pizza inteira, comer uma caixa sozinho de chocolate. Eu vou precisar sair e encher a cara, porque eu não tenho o Espírito, e sem o Espírito eu não consigo ter paz. Mas Deus tem uma solução para nós. A solução se chama encher-se do Espírito Santo de Deus. Encher-se do Espírito Santo é uma ordem do Senhor para nós. E a partir daqui, o apóstolo Paulo é usado para nos mostrar como é que nós nos enchemos do Espírito. Vocês conseguem me ouvir bem? Com o barulho da chuva? Aí atrás? Ok. Versos 19 a 21. Vamos ler o texto? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, este é o encerramento daquilo que a gente poderia dizer que é a introdução da penúltima parte da Epístola de Paulo aos Efésios. E nessa parte final, ele vai focar na família, que é o tema das minhas pregações no final desse ano e também no começo do ano que vem. Família, porque é o foco de Paulo, final de Efésios, e a gente está caminhando nessa epístola. E Paulo ele vai dizer aqui como é que nós podemos nos encher do Espírito. E ele vai depois falar sobre encher-se do Espírito dentro das famílias, dentro das casas. E ele vai colocar aqui o louvor como o modo como os cristãos devem se encher do Espírito Santo. É louvando que nós nos enchemos do Espírito Santo. Como é que nós louvamos, gente? É só cantando? É lógico que não. O cantar é uma forma de louvar, mas nós louvamos falando também, orando, mencionando coisas, muitas vezes em silêncio, em meditação apenas, nós nos colocamos em atitude de espanto, de admiração, de louvor ao Criador. Nós devemos viver em louvor. Aquele que vive em louvor é alguém que se enche do Espírito Santo. O louvor é o modo como os cristãos devem andar e devem viver. Aí ele vai citar nesse texto que a gente leu aí agora, os salmos, não é? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus de coração. Os salmos devem constar das nossas conversações. Não que necessariamente você tem que decorar versículos lá dos salmos, e toda hora que você for falar com alguém, citar versículos da Bíblia. Não é isso. Nem os judeus faziam isso, nem Jesus fazia isso. Mas os tópicos dos salmos devem estar na nossa conversa. Por exemplo, você está passando por um problema na vida. Quem é que é a tua força? É Deus? Então você tem que lembrar isso. E é os salmos que nos ensinam isso. Deus é a nossa força. Você está sendo caluniado, ou está acontecendo algum problema que estão te perseguindo, falando mal de você. Quem é o teu castelo forte, que é uma expressão dos salmos? É o Senhor Deus. Você deve citar isso nas suas conversas. Quem é a nossa segurança? Quem é o nosso refúgio? O meu refúgio é o futebol. O meu refúgio é a caixa de chocolate, o meu refúgio é a pornografia na internet. Aí pelo menos eu esqueço de tudo do meu problema. Deus é o nosso refúgio. Se nós não fizermos dele o nosso refúgio, nós faremos de outras coisas. Nós não ficamos sem refúgio. Nós não ficamos sem paz. Nós não ficamos sem alegria. Se você não fizer de Deus sua alegria, você vai fazer das outras coisas. Mas Ele quer ser a sua alegria, se você assim se abrir para Ele e buscá-lo. E em fé acreditar que Ele pode ser melhor do que tudo. Ele não vai te dar nenhuma prova antes. Se você quiser ter uma prova antes de se entregar, esqueça, você vai morrer longe de Deus, porque Deus não dá prova para ninguém. A Bíblia nos diz em Hebreus que o Senhor, Ele só se alegra e se agrada daquele que tem fé. Sem fé, o que diz Hebreus? É impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que se aproximam dEle creiam que Ele existe. Se você não crê que Ele existe e que vai mudar a tua vida, então você nem peça a prova, porque Ele não vai dar prova. Ele poderia dar provas, Ele já deu tantas na história, Ele já fez o sol parar, embora os físicos vão dizer que é a Terra que parou, não é o sol. Mas isso é outra história. Para o povo daquela época pareceu que o sol parou, mas foi a Terra. Como é que Ele pôde fazer esse milagre? Mas Ele fez. Como é que Ele pôde alimentar uma multidão de mais de 15 mil pessoas? Só com 3 pães e 5 peixes. Como é que Ele pôde abrir um mar para que seu povo passasse a pé enxuto e depois todos os que perseguiam seu povo fossem assassinados no mar?
Aliás, está para sair o filme que conta essa história nos cinemas daqui a alguns dias. Como é que ele pôde fazer tudo o que ele fez na história de Israel e na história da igreja? Ele deu muitas provas, mas ele não se alegra das provas. As suas provas são apenas para mostrar a sua glória, mas ele se alegra e agrada daquele que vem perto dele porque crê nele, não querendo que ele prove qualquer coisa. Aquele que crê, ele louva, e aquele que louva recebe a recompensa na alma e no coração. Se você não louva, você não sabe do que eu estou falando. É grego para você. Mas se você louva, você sabe do que eu estou falando. Não há nada que se compare com uma vida de adorador. Não há nada que se compare com uma vida que não conhece a murmuração mais, mas que encontrou na gratidão a Deus o tom da sua vida. É um tom só, é uma nota só. Aquela pessoa é sempre grata. E sempre tem uma palavra que fala de Deus. A gente gosta de gente assim. A gente quer estar perto de gente assim. Mas gente que fica reclamando o tempo todo da vida, o que você faz? Você adora, né? O que você faz? Quando a pessoa só reclama de tudo, de todo, até de Deus. O que a gente faz? A gente foge. Meus irmãos, Deus também foge. Se o tempo todo a tua boca é só maldição, é só murmuração, é só reclamação e nunca gratidão, nunca louvor. Mas eu não tenho pelo que louvar. Como não tem pelo que louvar? Você não olha ao teu redor para dizer um negócio desse. Você não olha para as nações ao nosso redor, aqui na América do Sul, para dizer um negócio desse. Você não olha para o continente africano para dizer um negócio desse. Você não olha nem para a sua vizinhança, para a vida das pessoas que financeiramente talvez estejam bem, mas e que emocional e espiritualmente estão mal. Você não tem que ter dinheiro para ter felicidade. Você tem que ter Jesus. Uma vez um pastor disse isso e depois do culto o irmão disse para ele: pastor, eu creio que dinheiro não traz felicidade. Eu só queria ter um pouquinho para ter certeza. Você não precisa desconfiar, creia. Ele se alegra de quem crê e ele abençoa. Ele cita aí também entoando hinos e cânticos espirituais no verso seguinte. Meus irmãos, assim então, conhecer e cantar apenas músicas que não são cristãs não é comum para o povo de Deus. Eu sei que tem pessoas cristãs que só ouvem músicas que não são cristãs. O dia inteiro. Eu não vou nem citar as bandas aqui, mas você sabe do que eu estou falando. O dia inteiro é só música que não é cristã. Eu sei que tem muita música cristã que não presta. Mas tem muita música cristã boa, excelente, com letras boas. Se você tem dificuldade, depois me procura que eu te falo um monte. Tem muita. Mas há pessoas que só enchem a cabeça e que não são capazes de cantar uma música cristã sequer de cor. E isso daqui é uma ordem de Deus para a gente, que no nosso dia a dia a gente deveria entoar músicas de louvor a Deus. Na hora que está tomando banho, na hora que está cozinhando, na hora que está dirigindo. Como é que você gasta a sua vida? Como é que você está vivendo a vida? Desperdiçando ou vivendo conforme Deus te aconselha? Você só encontra felicidade diante do conselho do Senhor. Os irmãos do cristianismo primitivo, da igreja antiga, igreja primitiva, eles são exortados nesses textos aqui a incluir canções cristãs em seu modo de andar, de viver, como uma de tantas formas deles se encherem do Espírito Santo de Deus. Eu não estou dizendo aqui que você não pode ouvir música que não é cristã. Você pode, não há problema nenhum nisso. Mas você deve ser muito seletivo quanto a isso. E saber que se algo não edifica e que algo te leva em pensamentos e em desejos para longe de Deus, exclua isso da tua vida. Se ouve, por exemplo, um sertanejo universitário que só fala de traição, que só fala de pegação, que só fala... Enfim, você sabe, né? Você só ouve isso, aí é lógico que você vai vir no domingo cheio de vontade de louvar a Deus, não vai? É lógico que não, tua cabeça está cheia de porcaria, você quer chegar aqui de que jeito? Você só ouve funk o dia inteiro. Aí você chega aqui, não, hoje eu quero... Você não quer. Você não quer. Aquilo que enche a tua vida molda o teu caráter e o teu jeito de ser e de viver. Aquilo que você ouve, queira ou não, é o que vai moldar o teu desejo. Você vai ouvir porcaria, você vai querer porcaria.
Você vai ouvir coisas ruins, você vai desejar essas mesmas coisas ruins. Vamos olhar a última parte do... Aliás, já olhamos. Vamos olhar o verso 21 novamente. 20 e 21. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Verso 20. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É assim que nós devemos viver. Ele encerra com essa palavra, eu quero encerrar também. Em meio a tudo que eles viviam, meus irmãos, eles são orientados a serem gratos a Deus. A serem gratos por toda e qualquer coisa que lhes acontecessem. Quem é grato não murmura. Murmura? Quem é grato não encontra espaço para murmuração. Quem é grato só encontra espaço para o louvor. É tão bom quando a gente vê pessoas, inclusive alguns aqui entre nós, que estão vivendo dias difíceis, dias de luta e de tribulação, mas que a despeito de toda essa tribulação da vida, o tempo todo tem um sorriso no rosto. A gente gosta de gente assim. Se a gente faz um almoço, a gente quer sentar com gente assim. Mas se você vive falando mal de todo mundo, reclamando de tudo, será que alguém vai querer sentar com você? Ah, mas tem que chorar com quem chora sim, 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Mas depois de um ano, ninguém aguenta mais só sentar com você para ouvir você falando mal de Deus e de todo mundo. Não há gratidão, não há louvor, não há bênçãos, não há um sorriso no teu rosto. Onde está Deus na tua história? E é bom quando a gente tem testemunhos como muitos aqui, que vivem dias difíceis em sua família, vivem dias difíceis com sua saúde, vivem dias difíceis financeiramente no trabalho, mas quando você vai conversar, as pessoas dizem, não, pastor, não está fácil, mas graças a Deus. Aí falam alguma coisa. Eu estou seguro, Deus está cuidando. Deus, isso é Salmos. A gente aprende isso nos Salmos. Os inimigos estão à volta. Os exércitos dos reinos invasores estão prontos para nos destruir. Mas Deus é o nosso alto refúgio. Não é que a gente está vivendo um mar de rosas. Ninguém vive um mar de rosas. Jesus não viveu e ele garantiu que os discípulos não viveriam também. Mas eles teriam uma paz que o mundo não tem. Ele disse, eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não vou dar como o mundo a dá. É a paz de Cristo que guarda o nosso coração. É a paz de Cristo que guarda a nossa mente e que faz com que a gente viva de um modo grato. A gratidão é mais uma forma da gente se encher do Espírito Santo. É mais uma forma da gente se encher daquele que nos dá paz, daquele que nos dá a própria vida. Sobre a sujeição que ele fala nesse texto, sujeitai-vos uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não é sobre essa sujeição que devemos ter uns aos outros no temor de Cristo. Nós trataremos no domingo que vem, próximo, não no domingo que vem, no outro, porque o domingo que vem é sobre o Natal, mas daqui 2 domingos, permitindo o Senhor, e como isso está intimamente ligado a essa passagem aqui, do encher-se do Espírito Santo. Como é que nós, sujeitando-nos uns aos outros, dando-nos uns para os outros, apoiando-nos uns nos outros, amando-nos uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros, como isso também nos enche do Espírito Santo. Mas sobre isso a gente vai ver no nosso próximo sermão. Amém? Vamos orar, vamos nos colocar em pé e falar com o nosso Senhor. Senhor Deus, obrigado, porque bem mais do que todas as coisas nesse mundo, bem maior do que tudo é o teu amor por nós. E nós te louvamos por isso. Porque se nós fôssemos amados com base nos nossos merecimentos, sem dúvida nenhuma, Senhor, nós jamais seríamos amados. Porque quando o Senhor nos vê, o que o Senhor vê é pecado, é murmuração, é pensamentos ruins e de vez em quando uma obra boa e uma palavra de gratidão. Por isso, obrigado, Senhor, porque maior do que todas as coisas é o teu grande amor por nós. Nós te louvamos por isso e te agradecemos com todo o nosso coração, pedindo que o Senhor nos ajude a viver como filhos do Senhor nesse mundo, como homens e mulheres que se enchem do teu Espírito, cujos lábios, cuja mente e cujo coração o tempo todo é cheio de gratidão e de louvor ao Senhor pelo que o Senhor tem sido em nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.